você pode vir falar com a Beatriz, que é a coordenadora do curso, e fazer a sua matrícula. Não tem taxa de matrícula, apenas 110 a mensalidade, e você sai com diploma e bacharel em teologia livre. Pronto, eu fiz o meu jabá, agora vamos trabalhar. Eu quero falar hoje sobre a história da salvação. Vamos tentar fazer um resumo aqui, nessas 2 horas e meia que a gente vai estar aqui. Vamos tentar fazer um resumo geral. E como eu já mostrei para vocês antes, o Antigo Testamento é o portal de Deus para a humanidade, o portal que Deus se revelou para a humanidade através da sua palavra, a revelação através da palavra, o Logos que estava lá no Antigo Testamento e que se fez carne no Novo Testamento. No princípio era o Verbo, no princípio era o Logos, enarché, enrologos, kai rologos, en proston theon. Eu estou falando em estranho grego, é João 1:1 no original grego, certo? Então aí nós temos aqui as colunas do templo. As colunas do templo são os livros históricos dos profetas menores. Temos aqui a fachada do templo, o Pentateuco, os livros poéticos e os profetas maiores. O Antigo Testamento então ele é um portal do Eterno, para a humanidade chegar até o Cristo. É a palavra do princípio, João 1. E do Antigo Testamento, nós entramos no Novo Testamento. E o Novo Testamento é cruz. Então, antes de Deus, antes do Eterno dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Porque lá em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 1, e o versículo 4 diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, antes da fundação do mundo, Jesus disse, haja cruz, porque haverá a necessidade de uma cruz para salvar a humanidade, de uma cruz para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Na cruz, Jesus Cristo iria pagar o preço. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nós vemos o seguinte, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E Apocalipse 13, versículo 8, diz assim, Apocalipse 13, 8, é isso mesmo. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus trabalha com livros. Deus trabalha com livros. Deus tem o livro da vida. Deus tem o livro também daqueles que não herdarão a vida eterna. E aí nós temos um formato de cruz, onde nós vemos os braços da cruz, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos que abraça todo aquele que crê em Cristo. Nós temos a coluna de sustentação da cruz, que é a doutrina para a igreja, a doutrina para os salvos, que são as cartas de Romanos até 1ª, 2ª e 3ª João. Nós temos aqui o centro da cruz, que é a história, a inauguração da igreja do Novo Testamento, o livro de Atos, e a cabeça da cruz, que é a profecia, aponta para o futuro dos salvos, o futuro dos libertos, o futuro também daqueles que não são salvos, que hão de ser lançados no lago de enxofre, no lago de fogo e de enxofre. Então, o Novo Testamento, ele é a revelação desse mistério que estava escondido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você não vê a igreja, você vê menções
muito subliminares, quando Isaías diz assim: olha, vocês irão ouvir a minha palavra, vocês não vão ouvir falar de mim através de povos de outras línguas. Então ali Deus já estava dando ali uma mensagem subliminar para os judeus, para os hebreus, dizendo que um dia alguém iria pregar a salvação do Eterno. Isso seriam povos estrangeiros, não seriam os judeus, porque Deus iria tirar deles essa missão por causa da sua negação, porque eles negaram o Messias, negaram o Salvador. Então Jesus, Deus, o Eterno, ele transfere essa função para a igreja e revela esse mistério para toda a humanidade, conforme nós vemos aqui em Efésios capítulo 3, no versículo 3, olha: como me foi este mistério, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então isso era um mistério, e esse mistério foi revelado para o apóstolo Paulo. Esse mistério foi revelado para os discípulos, e eles então começaram a pregar o Evangelho eterno, a palavra do Eterno, para a salvação de todo aquele que crê. Mas como nós vimos, essa salvação, ela vem desde a fundação do mundo, e Adão e Eva eram o alvo dessa salvação, mas eles erraram, eles transgrediram, eles erraram o alvo, eles pecaram. Lembra que quando nós estudamos a doutrina do pecado, eles cometeram aquilo que nós chamamos de Avon, Hatã, pecado, errar o alvo, transgredir a lei. E quando eles fizeram isso, foram expulsos do Éden, e depois Deus teve que então arquitetar, Deus teve que colocar o plano dele em prática. E a primeira profecia que Deus entrega para a humanidade, então, é Gênesis 3,15. Ali está a base da salvação. E virá um que pisará na cabeça da serpente. E depois disso, vocês são expulsos do paraíso, e após esse fato, ninguém mais adorava a Deus. Pararam de adorar a Deus. Mas de repente, Abel resolve adorar a Deus e oferece um sacrifício. O sacrifício de Abel causa inveja no seu irmão Caim, porque Caim oferece um sacrifício diferente. Abel oferece um sacrifício nos moldes que ele ouvia falar naquelas reuniões à noite familiares. Lembra que eu falei? Tinha aquelas reuniões à beira da fogueira, e Adão contava. E Adão então contou a história de quando Deus ofereceu o primeiro sacrifício expiatório. Fez o primeiro holocausto da humanidade, que foi para fazer o quê? Para vestir Adão e Eva, para cobrir Adão e Eva, para que eles não vissem a vergonha, a sensualidade que agora estava brotando. Mas só que Abel, ele ouvia essas histórias e falou: mas e se nós fizermos isso para Deus novamente? Será que Deus não vai se agradar? Será que Deus não vai gostar desse culto? Será que Deus não vai gostar? Como vocês acham que Abel idealizou esse sacrifício? Oferecer um cordeiro, oferecer um animal para Deus. Porque ele sabia, ele ouvia as histórias do seu pai, quando ele saiu do Éden. Então Abel oferece, isso causa inveja do seu irmão. E o seu irmão acha que é melhor do que ele, ou acha que pode oferecer algo diferente. Deus não aceita e diz para a Caim: Caim, o pecado está à sua porta, cabe você escolher. Então, a partir desse texto, nós vamos começar a entender a doutrina da salvação, e nós vamos entender que a salvação para o ser humano é uma escolha do ser humano. Então nós não vamos entrar em detalhes aqui agora, porque detalhes nós pretendemos entrar numa matéria chamada Teologia Contemporânea. Eu vou contar a história da teologia para vocês, aí eu vou falar de Calvino e outros teólogos. Mas, segundo a teologia de Calvino, o homem é predestinado, uns para serem salvos e outros para a perdição. E eu não creio nisso a partir do texto de Deus conversando com Caim, dizendo para ele: Caim, o pecado está na tua porta, cabe a você decidir o que quer.
Você pode dominar isso. Então ali é uma escolha. Caim poderia escolher assassinar o seu irmão, ou conversar com o seu irmão, e receber a instrução do seu irmão, e oferecer o sacrifício da maneira correta. Mas Caim escolheu o quê? Escolheu o pecado, escolheu o erro, escolheu a transgressão, escolheu a maldade no seu coração, escolheu a inveja. Nós vamos ver isso também no texto de Deuteronômio, quando Deus fala para o povo hebreu: olha, gente, eu coloco diante de vocês agora a vida e a morte. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, olha: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vocês, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Então você vê, aqui novamente nós estamos trabalhando com escolha, igual nós vimos lá em Gênesis 4:7, quando Deus falou com Caim. Agora nós estamos vendo novamente Deus dando a opção de escolha para o homem. Escolham, vocês querem vida ou morte? Vocês querem viver uma vida em santidade comigo, ou vocês querem viver uma vida do jeito que vocês quiserem e acabar morrendo? Então nós escolhemos a vida, mas no caminho da vida eles cometeram muitos erros. Por quê? Porque a salvação é uma escolha. O homem tem livre arbítrio, e é nisso que eu creio. Eu creio no livre arbítrio do homem. É que eu sou arminiano. Quando você fala em teologia de Armínio idealizou isso, mas dentro da própria teologia de Armínio há muitas correntes. Nós vamos ver isso passo a passo numa outra disciplina que eu vou estar colocando para vocês. Então aconteceu aquele assassinato, Caim matou o seu irmão, e a partir desse momento as pessoas ficaram com medo de oferecer sacrifício ao Eterno, e o culto cessou novamente. Aí Sete teve um filho, Sete, sua esposa, tiveram um filho, deram o nome dele de Enos. Enos, quando ficou rapaz, jovem, ele, novamente, estamos naquela roda, estamos naquela conferência à noite, as famílias contando as histórias, Sete contando ali a história para os seus filhos, e Enos pensa consigo mesmo: eu vou restabelecer o que o nosso patriarca Abel fez. Meu tio, na verdade, Abel era tio de Enos, não é? Porque Sete é um outro filho de Adão, então o Abel é tio de Enos. Então eu vou restabelecer esse culto. E lá em Gênesis 4:26 diz assim a palavra de Deus: e Sete conheceu a sua esposa, e ela lhe deu um filho, e deu o nome de Enos, e a partir de então se começou a invocar o nome do Eterno. Então Enos restabelece esse culto, o recomeço do culto, e esse culto ele se propaga até chegar na pessoa de Enoque. Enoque, ele também é um adorador. Enoque também é um homem que anda com Deus. Enoque é também um homem que entende o que é salvação, e entende o que fazer para ser salvo pelo Eterno, salvo de uma condenação. E Enoque então anda com Deus. Enoque agrada a Deus. E Enoque então, aos 65 anos de idade, tem um filho. Deus fala com ele e fala para ele: Enoque, eu vou destruir o mundo. Eu vou destruir o mundo com um dilúvio. E isso vai acontecer quando o seu filho nascer. Quando esse filho que está sendo gerado agora pela sua mulher nascer. E aí Enoque então sabe talvez que ele não vai viver tanto tempo assim. Ele pega e coloca o nome do filho dele de Matusalém, ou seja, a sua morte trará. Então Deus está avisando: quando Matusalém morrer, eu vou destruir a humanidade. E Matusalém então passa a ser a profecia viva, e vai pregar isso por 1000 anos, porque Enoque, 300 anos depois, ele vai ser o quê? Ele vai ser transladado, ele vai ser tomado pelo Senhor. E andou Enoque com Deus e já não era mais. E algumas traduções diz foi transladado, e algumas traduções diz e o Senhor tomou. Tanto faz.
isso é um tipo do arrebatamento da igreja. Então preste bem atenção a essa tipologia. Enoque é arrebatado e Matusalém continua pregando, e Matusalém vai pregar por 1000 anos, porque Matusalém vai viver 969 anos na terra, quase 1000 anos. Então esse tempo de pregação que Matusalém faz tipifica o milênio, e nós iremos viver com Cristo no futuro, depois do arrebatamento. Então logo depois do arrebatamento vem o quê? Vem o milênio de Cristo, vem o milênio para o povo, 1000 anos avisando. Só que esses 1000 anos é um tipo, não é a mesma coisa, porque durante esses 1000 anos o homem peca. Durante esses 1000 anos o homem se afasta cada vez mais de Deus, e no final desse milênio vai aparecer uma pessoa diferente. No final do capítulo 5 de Gênesis, eu costumo considerar ele como a galeria da morte. E você vai lendo ali, e viveu Jared tantos anos e morreu, e viveu tantos anos e morreu, todo mundo morreu. São 10 gerações, e dessas 10 gerações, apenas 2 homens não morrem nessas 10 gerações. Um é Matusalém e outro é Noé. Ou seja, desculpem, um é Enoque. Enoque não morre, Enoque é arrebatado. E o outro que não morre, Noé, porque Noé vai dar continuidade à história da salvação. Então nós temos ali Noé, bem no finalzinho do milênio, quando Matusalém morre. Alguns teólogos dizem que ele morreu 2 anos antes do dilúvio. Outros dizem que ele morreu bem no ano do dilúvio. Então Matusalém acompanha toda a construção da arca. Matusalém acompanha Noé. Os dois pregam juntos. Os dois avisam as pessoas: vai chover, vai cair uma chuva muito grande, Deus vai destruir o mundo, Deus vai matar todos aqueles que estiverem errados. Então vocês se consertem. A palavra do Senhor diz lá que Noé era o pregoeiro da justiça. Então Noé prega durante a vida, durante 120 anos, mas Enoque prega durante 900 anos a palavra de que Deus está querendo dar uma chance. E a arca foi mandada construir, e Deus mandou fazer uma arca muito grande. Os animais eram para ser colocados, mas cabia muita gente, cabia muitos seres humanos. As pessoas que quisessem poderiam ter entrado, mas novamente vem a escolha: você quer entrar na arca? Não. Você quer entrar na arca? Ah, não, você está louco, nunca choveu, não. Agora você vai fazer um aparato desse todo tamanho? Para que isso, Noé? Está maluco? Eu vou continuar vivendo a minha vida. O homem teve o direito de escolher, e todos escolheram, ficaram olhando Noé construir a arca. Quando ele terminou de construir, Deus mandou ele entrar com a sua família e os animais, e Deus fecha a porta. Deus fecha a porta. Deus fechará um dia a porta da graça, a porta da salvação, porque esse período aqui de Enos até Moisés, nós chamamos, eu costumo chamar de a graça antes da lei, o período de pré-graça. Era a graça manifestada naquela época. O Cristo não estava aqui na terra, mas Deus já estava manifestando a sua graça, salvando aqueles que não mereciam ser salvos. Eles apenas teriam que tomar uma decisão, escolher seguir o eterno. Apenas Noé achou graça diante de Deus, e apenas Noé. E novamente o caso de Noé é mais um tipo do arrebatamento. Noé é tirado e paira sobre as águas. Enquanto Noé está na arca, aqui embaixo a morte. Enquanto a igreja estiver participando das bodas do Cordeiro, depois do arrebatamento, haverá o caos aqui na face da terra, que será a grande tribulação. Então, novamente nós vemos o arrebatamento aqui. O navio, a arca, é o próprio Cristo, é o tipo do Cristo, que vem tirar, que vem buscar, que vem convidar aqueles que querem ser salvos e livrá-los da grande tribulação, da morte que estará havendo aqui na terra. E houve morte durante 365 dias na terra, durante um ano, até que as águas baixaram, e Noé então desce com a sua família da arca.
e recomeça tudo de novo. Aí passa uma, passa duas, passam 3, 4 gerações. Agora Deus novamente resolve se manifestar. Agora eu vou me manifestar. E eu vou chamar um homem para montar, para organizar uma nação inteira de pregadores, uma nação inteira de sacerdotes. E aí ele vai, qual é o homem na face da terra que ele escolhe? Ele podia ter escolhido Melquisedeque, ele podia ter escolhido Jó, que eram contemporâneos dele, e eram homens que tinham culto na sua casa, adoravam e cultuavam o Deus Altíssimo. Mas ele escolhe um homem lá na Babilônia, lá na cidade de Ur dos Caldeus, chamado Abrão. E ele começa a falar com Abrão. O pai de Abrão muda para uma cidade chamada Harã, ali no sul da Turquia hoje. E ali a Harã vem a falecer, e naquele momento, então, Deus vem e fala com ele, Gênesis capítulo 12. Então, amados, aquela história de que Deus chamou Abrão lá em Ur dos Caldeus, não foi lá. O chamado não foi em Ur dos Caldeus, o chamado foi em Harã, Padã Harã, lá na Turquia. E aí, ó, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar a terra. Deus não dá o nome ainda da terra, apenas diz que vai mostrar uma terra. Porque a terra que Deus promete para Abraão não é só Canaã. A terra que Deus promete para Abraão vai do rio do Egito até onde Abraão estava, Padã Harã, e até o rio Eufrates. É uma terra enorme. Depois eu vou passar o mapa para vocês da terra que até hoje Israel nunca conseguiu tomar posse por causa da sua rebeldia. Quando a nação é rebelde, ela não consegue tomar posse de todas as bênçãos que Deus promete. Deus promete. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que ele promete, ele cumpre. Mas a promessa de Deus só é possível ser cumprida quando o homem obedece. Há promessas incondicionais e há promessas condicionais. Tem promessa que não depende da obediência do homem para ser cumprida, mas a promessa de posse de bênçãos, a promessa de vitória, a promessa de salvação, a promessa de livramento do mal, ela é uma promessa condicionada. Condicionada à obediência, condicionada à aceitação, condicionada à vontade do ser humano. Então Abraão, ele vai inaugurar essa nação. E o dia da consagração de Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo, é o dia que ele encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, ele é o tipo do João Batista. João Batista é o precursor de quem? Jesus. De Cristo. Melquisedeque é o precursor de Abraão. Quando Abraão chega em Canaã, depois da vitória que ele empreende sobre os 5 reis, ali do capítulo 14 de Gênesis, eu prometi, até hoje não cumpri, mas eu prometo que eu vou cumprir uma exegese completa sobre aqueles reis ali do Gênesis 14. Ele então chega e Melquisedeque vem de encontro com ele com pão e vinho, os elementos principais da mesa do Senhor. Nesse momento, Abraão aceita e reconhece o ministério de Melquisedeque como sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E ele então pega e dá o dízimo para Melquisedeque. E ali há a transferência de unção, e a partir desse momento, Abraão passa a ser o sacerdócio universal na face da terra. Esse sacerdócio que vai ser citado lá no Salmo 110, esse sacerdote que vai ser explicado de uma maneira obscura, difícil de entender, mas clara, apontando para o Cristo, que é o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, lá em Hebreus capítulo 5 e Hebreus capítulo 8. Então, Abraão agora é o sacerdócio universal, mas o sacerdócio, para ter esse direito, ele tem que oferecer um grande sacrifício, e o grande sacrifício que Abraão vai oferecer é o próprio filho dele. E aí nós vemos a primeira aparição da cruz na história da salvação. E o sacrificado, quem é? Isaac. Isaac é o sacrifício.
Então, a maioria dos hermeneutas, eles colocam Isaac como o tipo de Cristo, certo? Mas Isaac não é o tipo de Cristo. Isaac não é o Cristo. Isaac é o tipo do pecador, porque é o pecador que tem que morrer. Não é Deus que tem que morrer. Não é o Cristo que tem que morrer. Quem tem que morrer é o pecador. Então Isaac vai, o sacerdote vai levar o pecador para morrer, vai oferecer um sacrifício pelo pecado, e ele vai oferecer o próprio pecador. Isaac então representa o pecador, representa eu e vocês. Mas quando Isaac chega ali e é colocado em cima da pedra, acontece algo extraordinário. Deus faz algo, Deus mostra algo extraordinário para a multidão, para a humanidade, mostra algo incrível para nós. Ele vai substituir o pecador. Ele vai tirar o pecador da cruz. Ele não vai deixar o pecador ser pendurado na cruz. E ele diz para Abraão: Abraão, não mate o seu filho. E Abraão segura então o seu cutelo, e quando ele olha do lado, ele vê o quê? Ele vê um cordeiro. O cordeiro sim é tipo de Cristo. Então na cruz, no sacrifício de Abraão, o cordeiro é Cristo. Isaac é o pecador. Isaac é tirado da cruz, bem na hora de morrer, bem na hora de ser crucificado, bem na hora de ser sacrificado. Ele é substituído. Isso chama-se expiação. O sacrifício expiatório, substitutivo. O pecador Isaac é substituído pelo cordeiro. E aí Abraão faz junto com o pecador. E Abraão aqui está fazendo o tipo de quem? Está fazendo o tipo do sumo sacerdote que vai levar o pecador. O sumo sacerdote é o próprio Cristo. Abraão está fazendo o papel de Deus aqui, levando o pecador. Mas quando chega lá, ele mostra: pecador, você não precisa morrer, porque mediante o seu arrependimento, mediante a sua aceitação da verdade, mediante o seu arrependimento e reconhecimento que você é pecador, eu vou substituí-lo, e no seu lugar eu vou oferecer um sacrifício, e eu vou oferecer o meu próprio filho lá na cruz do Calvário. Então a primeira vez que nós vemos a cruz é aqui no sacrifício. Então está instalado o sacerdócio universal. Isso é passado para Isaac. Isaac agora é o sacerdote. E de Isaac vai ser transferido para Jacó. E Jacó forma as 12 tribos. E essas 12 tribos, assim como Deus prometeu para Abraão, eles vão para o Egito, vão para a barriga de aluguel de Deus. Deus aluga o Egito. Deus aluga o Egito para formar a sua nação. Para formar uma nação de quê? De salvos? Não, não é uma nação de salvos. É uma nação de sacerdote para salvar toda a humanidade. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. Dá uma pausinha aí.